Já que Maomé não vem a montanha vai a Maomé. Então vamos chegar para trás, vamos chegar para frente, ficar mais perto de vocês. A última lição hoje, né? Eu fiz a primeira e hoje estou fazendo a última. Tudo bem. Se o irmão diácono trouxer minha água, tá aí? Então me dá aqui. Porque de acordo com os preceitos eu tenho que estar tomando água. Bom dia. Não preciso falar para vocês sobre a viagem, foi muito boa, mas segundo o que nós acompanhamos, vocês também nos acompanharam, não nos deixaram ausentes, né? Que a gente, sempre que ligava o Face, lá estavam vocês nos olhando e no nosso... Eu não parava e não deixava vocês parar também, né? Nós curtimos os netos, a nora, nosso filho, ele é muito nosso, eu costumo falar, é o nosso manhozinho, né? Ele não deixa de ser aquele filho maravilhoso como os outros também. Chegamos, estamos com a família da fé e o nosso coração se encontra com muita alegria por estarmos juntos como família da igreja em Vila Formosa. Hoje é a nossa última lição, as revistas já foram entregues e pastor Abel, sem dúvida, vai falar, porque eu não sei nada da revista, estou recebendo hoje, espero que todos estejam com ela em mãos. E, Sidneia, são 5, você entrega 5 para 5 pessoas seguidas por causa do microfone. Seguidas porque assim não fica levantando para passar microfone. Nós vamos orar antes de começar a nossa aula, preparando assim os nossos corações para ouvirmos o que Deus tem a falar conosco nesta manhã. Sabemos que nós não temos a capacidade de transmitir aquilo que Deus exige de nós, mas Ele nos capacita e Ele coloca nos nossos lábios aquilo que Ele quer. Então, nesse instante, nós vamos orar nesse sentido e eu estaria pedindo o presbítero Eldo que ore para nós. Amado Deus, querido Pai, nós queremos bem dizer o Teu nome, Senhor, por nos encontrarmos na Tua casa nesta manhã, Deus. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido até aqui. Obrigado por nos trazer, Deus, mais uma vez à Tua casa, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada família aqui representada. Que o Senhor cuide de nós, nos abençoe, nos ajude, Pai, perdoando os nossos pecados e nos amando como Tu sempre tens nos amado. Amém, Jesus. Manhã, Pai, quando iremos iniciar agora o estudo de Tua palavra, Deus, a lição, que o Senhor esteja com a Tua irmã, nosso irmão, Pai, abençoando a Tua serva para que ela possa ser usada por Ti nesta manhã e abrindo os nossos entendimentos também, ó Pai, para entender a Tua palavra. Fica conosco essa escola dominical, com cada aluno, cada professor, cada sala, ó Deus, onde estiverem, possam ter momentos, ó Deus, de reflexão, de estudo, de entendimento da Tua palavra. Abençoe, ó Deus, toda a direção da Tua escola dominical. Seja conosco, Pai, neste dia e nos abençoe, ó Deus, logo mais à noite, ó Pai, nos traga aqui de volta, se for do Teu agrado, ó Deus, nos dê a Tua bênção e principalmente, ó Pai, nos prepare para participarmos da Tua mesa logo mais à noite. Fica conosco neste dia,
Nós te suplicamos tudo em nome e por amor de Cristo, nosso amado Salvador. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, já na sua época, sofria do mal que muito conhecido nos nossos dias. Nos nossos dias, se você não está, mas a maioria de crentes está preocupado com a situação das igrejas. Então, o apóstolo Paulo, naquela época, já tinha a preocupação com as igrejas. E entre tantas, a igreja mais preocupante na vida do apóstolo Paulo era a igreja que está na cidade de Corinto. Essa igreja lhe trazia muitas preocupações. Então, nós vamos hoje elaborar a nossa aula em cima dessa igreja aqui. A igreja que fica na cidade de Corinto. A nossa revista está terminando e toda a revista... Eu falei revista e ia escrever revista. Eu não vi meia lelé, não, viu? Igreja, né? Igreja que está onde? Corinto, né? Ela está na cidade de Corinto. E essa igreja dá muita preocupação para o apóstolo Paulo. E nós vimos que toda a revista que nós estamos acabando de estudar, fazendo a última lição, toda a revista fala sobre esta igreja e a preocupação que ela dá para o apóstolo Paulo. Essa igreja era exortada através de cartas. Quantas cartas Paulo escreveu para a igreja de Corinto? 2 ou 3? Na Bíblia tem 2, mas muitos acham que foram 3. 2 delas foram escritas da cidade de Éfeso e uma que não foi colocada na Bíblia foi escrita lá na Macedônia. Mas nós temos 2 cartas, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª carta e 2ª carta aos Coríntios. E essa igreja era exortada por cartas, essa igreja era exortada pessoalmente, essa igreja era exortada em assembleia. Quando estavam todos reunidos, certamente a igreja era exortada. Mas a igreja continuava rebelde. Ela continuava dando problema. Nos nossos dias acontece a mesma coisa. Os pastores hoje, as pessoas que assumem as igrejas, elaboram sermões de exortação. Quantas vezes eu ouvi sermões de exortações aqui nesse púlpito? Não só do pastor, mas de outros pastores que já passaram, como o pastor Abel, de outros pastores convidados, sermões de exortações. Os pastores elaboram estudos específicos para idades específicas, exortam especificamente cada idade. Pastores exortam individualmente, mas quantos crentes, quantos irmãos nossos vivem um cristianismo de faz de conta? Quantos irmãos nossos não levam a sério a vida cristã? Brincam com Deus. E o apóstolo Paulo, assim como nós, nos preocupamos com o futuro das nossas igrejas. Ele se preocupava principalmente com a igreja que está em Corinto.
Talvez as nossas preocupações não sejam aquelas do apóstolo Paulo, mas podem ser até piores para o nosso tempo. E eu me pergunto, e você também deve se perguntar, o que é que nós estamos deixando de concreto, o que é que nós estamos deixando de sólido para as gerações que estão aí conosco e aquelas que ainda virão. O que é que nós adultos estamos deixando para essas novas gerações? E a primeira leitura que vai ser feita no livro de Joel, capítulo 1, versículo 2 e 3, nos ajuda a responder o que é que nós precisamos fazer. Joel, por favor, quem pegou? Joel 1, versículo 2 e 3. Pode ler? Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Olha, narrai, contai as histórias, né? E será que nós estamos contando estas histórias para os filhos dos nossos filhos? Será que o evangelho que eles estão ouvindo é o mesmo? E cada pessoa faça essa pergunta. Será que os nossos filhos estão ouvindo o mesmo evangelho que foi pregado e que deve ser pregado? Será que as verdades estão sendo as mesmas verdades? Ou nós estamos substituindo estas verdades, este evangelho, por assuntos relacionados a... nós falamos sobre modernidade. Será que nós estamos pregando um evangelho moderno? Nós estamos pregando assuntos relacionados à modernidade? Mas o mundo mudou. O mundo não é o mesmo. O mundo está mudando. E nós precisamos modernizar para poder acompanhar o mundo, para poder acompanhar a mudança do mundo, que vem se tornando moderno. Não é isso que muitas pessoas falam? Já ouviu isso? Eu já ouvi até de pastores, mas hoje não é a mesma coisa. O mundo é outro. Então, a igreja precisa acompanhar as mudanças. Mas não foi isso que o apóstolo Paulo falou há tantos anos atrás. E veja, escuta o que ele falou em Romanos 12, versículo 2. É a segunda... E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é a verdade. E não vos conformeis com este século. Mudando a expressão, não vamos conformar com este mundo. E a Sônia leu lá, leia o finalzinho, Sônia, faz favor. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não façamos a vontade do homem, mas vamos transformar a nossa mente para fazer a boa e agradável vontade de Deus. E qual é a boa, agradável vontade de Deus? Está aqui na sua palavra.
É isso que o apóstolo Paulo quer nos falar nesta manhã. Irmãos, infelizmente, as igrejas hoje não falam a mesma mensagem. Elas não pregam a mesma mensagem. Se nós entrarmos em muitas delas, nós temos a sensação de que nós somos alheios dentro da nossa própria casa. Que nós não somos evangélicos e que não estamos ali dentro de uma igreja evangélica. Os irmãos já experimentaram a entrar noutras igrejas e se sentir assim, será que eu estou no meu ambiente? E, infelizmente, isso está acontecendo. E, às vezes, eu fico pensando que está acontecendo o mesmo que acontecia com o povo de Israel na época dos juízes. Cada um fazia o que lhe achava mais reto. Cada qual fazia aquilo que lhe achava melhor. Então não existe mais a mesma mensagem. Não existe mais a unidade de pensamentos entre as igrejas. Isso está em Juízes 17:6. Será que esta nova geração, será que os nossos filhos, eles vão estar preparados para uma possível perseguição? Ou eles vão se acomodar nessa liberdade que nós estamos tendo hoje do Evangelho do Senhor? É uma verdade, né, pastor? É muito triste. Eu acho que nós temos que fazer hoje, como o mundo modernizou, às vezes nós temos que mudar os métodos de pregar. Mas não há nunca métodos. Tem diferença, né? É lógico. Mas a mensagem tem que ser a mesma e o Senhor sempre usa a expressão doa a quem doer. Isso é muito sério. Doa. Só disse a respeito dos pais, dos filhos, achei muito importante. Desculpa, não vou se interromper, né? Mas pode interromper. Depois que Josué morreu, Moisés foi instituído por Josué, depois que Josué morreu, foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que Deus fez em Israel. Uma geração depois, já não conhecia. Não sabia que passou o Mar Vermelho a pé, não sabia mais nada dos mandamentos, não sabia nada, não sabia nada do passado. Nada. Os pais não passaram. Os pais não passaram para eles. Se nós não passarmos, os nossos filhos serão a mesma coisa e cairão na mesma rotina. Nós falamos até parece com o povo de Israel, né? Isso é muito importante. Quando eu estava preparando a aula, eu disse, meu Deus, como... Preparou lá ou aqui, doutor? Eu preparei lá, a aula é importada. Até um cheirinho de americano, né? A aula é importada, eu preparei lá, né? Aí meu filho falou assim, ele leu a aula e disse assim, mãe, a senhora podia fazer um livro das suas aulas. Ele não está acostumado a me ouvir, então só leu. Eu falei, filho, mas a gente está falando a verdade. A gente precisa falar a verdade com os nossos filhos e a verdade conosco mesmo e a verdade com a igreja. E era isso que o pastor e o apóstolo Paulo estava preocupado com a verdade dentro da igreja lá em Corinto. É muito fácil ser crente hoje. As igrejas estão apresentando um evangelho muito fácil. E as pessoas estão lotando as igrejas. Nós vemos muitos pregadores mercadejando a palavra de Deus. Quantas faixas nós vemos por aí? Quantos avisos pela televisão? Quantos avisos de
todos os lados, venham, assista tal reunião, assista a reunião com o pastor fulano de tal e você vai ser beneficiado. Isso é mercadejar a palavra de Deus. Isso é vender as bênçãos de Deus. E o Deus da bênção não tem sido anunciado. Eu te ordeno, hoje quando eu estava levantando, assistindo uma pregação, que era o antes e o depois. Eu disse, vamos ver o que vai sair nesse antes e depois. E fiz questão de ouvir. Antes, a mulher apareceu com a hepatite C. A pessoa que recebeu, a igreja orou, ela voltou para casa. 6 meses depois, ela voltou com os exames, estava curada. E ele disse, lembra que nós falamos, eu te ordeno, sai dela. Gente, quem ordena que o milagre aconteça? Nós ou Deus? E aí ele terminou e disse, as nossas orações foram ouvidas e ela voltou com os exames e está curada. Eu creio, Deus pode fazer milagre. Mas o homem não pode passar na frente de Deus. Não pode se tomar o lugar de Deus. Eu te ordeno, saia, que você receba a cura. E por cima, não era Santa Ceia, ele pegou um pedaço de pão e disse, essa é a prova, toma e coma. Essa é a prova de que está curada. É um outro evangelho. Você se sente fora da gente, fora da realidade. Então nós vemos que o apóstolo Paulo tinha muita razão de estar preocupado com a igreja que fora fundada, que fora criada lá em Corintos. Nós vemos que o mercadejar das bênçãos de Deus não é um evangelho seguro. Deus em primeiro lugar. E a palavra, qual é o versículo que diz? Vamos lá, buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Os milagres, as bênçãos serão acrescentadas depois que nós buscarmos a Deus. Não vamos buscar as bênçãos em primeiro lugar. Em primeiro lugar, devemos buscar Deus, que é o dono de todas as coisas e que Ele pode nos cobrir com a sua bênção. Então, buscai primeiro o reino de Deus. Quando apresentamos um evangelho sério, um evangelho verdadeiro, que exige sacrifício, abnegação, compromisso, sacrifício no sentido, por exemplo, quando nós apresentamos para a igreja um evangelho que exige sacrifício. Sacrifício, o que é que diz a Bíblia? Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Sacrifício, abnegação. A igreja tem que ser ensinada que para ter as bênçãos de Deus, ele exige abnegação. Aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Isso é abnegação. Exige compromisso. Compromisso com Deus. Compromisso com Deus. E a palavra diz, não abandone a sua congregação, como é costume de muitos, de alguns, de muitos. Vem hoje, amanhã não vem, depois não vem, e fica o tempo todo sem vir, e quando precisa, busca Deus. Não, isso é compromisso. Quando isso é pregado na sua totalidade, aqueles que entram nas igrejas,
lotam, mas depois saem e ficam só aqueles que têm o evangelho de compromisso com Deus. Então nós vemos que são coisas sérias. Muitos saem, poucos ficam. E o apóstolo Paulo, preocupado com isso, ele faz um apelo aos coríntios. E eu gostaria que este apelo fosse feito a nós, dessa classe, nesta manhã. Nós vamos ler primeiro, todos juntos, 1 Coríntios 1, 10, como se fosse o nosso apelo nesta manhã, que foi feito aos coríntios, 1 Coríntios, eu falei, em 1, versículo 10. Este apelo foi feito para exortação à unidade. Vamos juntos? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Este apelo foi feito pelo apóstolo Paulo. Que não haja divisão, que não haja partidos, que não haja outro evangelho, mas que falem todos a mesma coisa, que sejam unidos, que falem todos a mesma palavra. E este apelo, nós gostaríamos que cada irmão pensasse e saísse daqui, só em pensar nisso, já ajuda, já fortifica a igreja da qual nós servimos. Continuando, o apóstolo Paulo, no outro livro, ele diz: aviva a tua igreja, Senhor. Irmãos, nós precisamos urgentemente de uma igreja reavivada, uma igreja que esteja estudando, que esteja pregando, que esteja vivendo a palavra de Deus. Nós precisamos de igreja que esteja voltada para a verdade do Senhor. Aviva a tua igreja. Mas vamos voltar à cidade de Corinto. Paramos aqui. A cidade de Corinto que está... Vamos ver onde é que eu pus a caneta. Perdi, Sidineia. A cidade de Corinto. Obrigado, Vera. A cidade de Corinto. Essa cidade aqui era uma cidade portuária. Lembra que, até acho que fui eu que dei essa aula. A cidade de Corinto era uma cidade... como nós estamos estudando o último capítulo e a última lição, nós vamos voltar em várias lições para estarmos recordando algumas das verdades que existem na revista. A cidade de Corinto era uma cidade portuária e ela era habitada por vários continentes. Entre estes continentes, nós podemos ver que tinha os continentes latinos, tinha suíços, tudo morando, habitando nessa cidade. Tinha asiáticos, pessoal que vinha da Ásia Menor estava aí. Tinha egípcios e tinha judeus. Imagina vocês, uma cidade com tantas pessoas diferenciadas. Nós colocamos aqui 5.
tipos. Havia mais pessoas porque eram vários continentes. Mas vamos imaginar que a cidade de Corinto tinha todo esse tipo de pessoas. A mesma coisa nós podemos saber que essa igreja era formada por tudo isso aí. Dentro da igreja tinha pessoas com outras mentalidades. Voltando para nós. Só na nossa família nós temos nortistas, nós temos paulistas, que são os nossos, não, paulistas, que são os nossos netos, que nasceram em São Paulo, paulistanos, que são nossos filhos, que nasceram em Santo André, então não nasceram aqui, e que são membros da igreja. Nós temos nortistas, nordestinos, mineiros, então nós temos uma série de pessoas que diferenciam uma das outras. Vêm de outras cidades, vêm de outros estados. Se eu perguntar assim, de onde você é? Sou de Minas. De onde você é? Sou da Bahia. Sou do Pernambuco. Sou do Ceará. Sou de Minas Gerais. Então a gente tem igrejas com pessoas diferenciadas. Igual a igreja de Corinto, que era também uma igreja com diferença de pessoas. Mas, abra a sua revista. Abra, que eu sei que vocês não vão saber. Porque eu já fiz essa pergunta umas 3 vezes e vocês esquecem de ver isso. É muito importante, gente. A última revista. Qual é o objetivo da aula de hoje? Saber quais são as marcas de uma igreja verdadeira. Isso. Saber as marcas da igreja verdadeira. Esse é o objetivo de 1 Coríntios. Então, nós vemos a igreja verdadeira. É segundo, né? 2 Coríntios, capítulo 13. O objetivo de 2 Coríntios, capítulo 13, é mostrar qual as marcas da igreja verdadeira, seja ela cheia de pessoas de vários continentes, seja ela cheia de pessoas diversificadas, seja elas cheias de pessoas de vários estados e de várias cidades. Qual é a marca da igreja verdadeira? E na ideologia fundamental do apóstolo Paulo, ele diz que mesmo que que seus frequentadores sejam pessoas de vários lugares, ela tem um dono. O seu dono é Deus. Ele é um só para todos. Mesmo que ela seja cheia de várias pessoas, a igreja tem um Deus. Então a igreja, nós podemos falar, a marca da igreja verdadeira, marca, né, da igreja, qual é? Ela tem um dono, que é Deus. Nós vemos, Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é o Criador de todos os estados, de todos os continentes e principalmente Ele é o Criador da igreja. Portanto, nós não vamos ver a igreja pelo número de pessoas que ela tem. Nós vamos ver que a igreja é de Deus e a igreja, seja ela local, seja ela universal, ela pertence a Deus. Paulo fala da igreja num sentido diferenciado quando ele fala sobre a igreja verdadeira. E ele fala da igreja como os santificados de Cristo. Quando eu coloquei ali o nome igreja, todo mundo ficou pensando que é esse prédio, com essa suntuosidade, com essa beleza. Não. Igreja, de que Paulo está falando, são aos santificados de Cristo. Ele via o seu ministério
diferenciado. Paulo via o seu ministério como um trabalho aos santos. E todo trabalho feito para os santos jamais é esquecido por Deus. E a terceira leitura seria em Hebreus 6, versículo 10. Todo trabalho feito para os santos, feito para a igreja como santificados de Cristo, Deus não esquece. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Olha, servistes e ainda servi aos santos. Deus jamais esquecerá do trabalho feito aos santos de Deus. Então, a gente fala assim, mas eu tenho dó do pastor tal. Deus não esquece do seu trabalho. Nós podemos até criticá-lo, mas Deus não esquece. Deus não esquece aqueles que se colocam no trabalho do Senhor, porque é um chamado de Deus e Ele não esquece desse trabalho. Ainda Paulo fala sobre a igreja, ele apresenta a santificação, porque são santificados em Cristo, como posicional. Essas duas expressões, santificação como posicional, então a igreja, a marca principal da igreja, que ela pertence a Deus, portanto, todas as pessoas que são consideradas a igreja vivem em processo de santificação. E ele coloca a santificação com dois motivos. Ela é posicional, e ela é processional. Agora vamos ver. Quando ele fala processional, quando ele fala que a santificação é posicional, é porque ela é em Cristo. Cristo nos chamou para sermos santos. Então, ela é processional para sermos santos. Então, a santificação é posicional. Esta lição que nós estamos falando sobre santificação foi a lição de número 7, que foi dada assim com muita propriedade pelo presbítero Hinaldo, falando sobre a santificação. Ela é posicional. E filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente não é crentinho, né? Então, quando nós falamos que a santificação é posicional, é porque nós nascemos num lar cristão. Mas nós não somos cristãos porque nascemos num lar cristão. Nós somos cristãos quando nós aceitamos Cristo. E essa aceitação é chamada de conversão. A conversão é pessoal. Quando a gente se converte, nós tomamos uma posição em Cristo. Por isso ela é posicional. Quando nós nos convertemos, tomamos uma posição em Cristo. Transformamos a nossa vida, nós conhecíamos, mas ao convertermos, nós tomamos uma posição. À medida que nós vamos vivendo essa posição em Cristo, nós vamos, a santificação, ela vem quando nós transformamos, tomamos essa posição em Cristo, toda a nossa vida de cristão vai sendo transformada, vai sendo santificada. Por isso é processual, né? Porque é um processo, toda a nossa vida é de santificação com Deus.
Não santificação porque eu venho na igreja, não santificação porque eu dou aula, não santificação porque eu carrego a Bíblia. É uma santificação com Deus. E aí ela é processional e não termina, é um processo até que Deus nos chama. Então a santificação, essas duas expressões, está entendido? Está entendendo essas duas expressões do apóstolo Paulo? O irmão Hinaldo deu esta aula e com muita propriedade. Eu até comentei a aula dele, né, para o Maurício. Foi uma aula muito boa sobre santificação. Lição 7 da nossa revista. Irmãos, a liderança de Paulo estava sendo contestadas. Alguns crentes da igreja e um grupo grande, usado por falsos mestres, questionava a integridade de Paulo. Eles o acusavam de orgulhoso. Essa está na lição de número 2, que acho que foi o pastor Abel que deu essa aula, né? Eles acusavam Paulo de orgulhoso, falso, inconstante, indeciso, indiferente e egoísta. Então, Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, ele escreveu para se defender dessas acusações feitas pelos seus críticos e pelos seus acusadores. E dentro dessa carta nós podemos tirar várias lições. E no último capítulo, que é o capítulo 13, de 1 a 13, é isso? De 1 a 13, ele abre o seu coração para uma defesa exclusiva do seu ministério. Mas toda a carta ele defende as acusações. Agora, no capítulo 13, ele abre o coração e defende o seu ministério com advertências. Interessante, né? Defender advertindo, mostrando como era e por que ele estava nesse ministério. Ele usou advertências, que é por isso que nós temos o título. Qual é o título? Advertências pastorais. Então, ele se defendeu advertindo advertências pastorais. Então, ele, como pastor, advertiu a igreja de Corinto sobre o seu ministério. E é aí que nós vamos entrar especificamente dentro das defesas. A maior necessidade, ou um dos maiores problemas das igrejas, mesmo as igrejas antigas, como as igrejas de hoje, é predileção por líderes. A maior necessidade que a igreja tem, não só tinha, mas como tem hoje, é para cumprir sua obrigação no presente século, é de uma liderança. E essa liderança, ela precisa ter qualidades. Quando a gente fala em liderança, líderes de qualquer grupo dentro da igreja. Essa liderança precisa ser espiritual, sacrificial e plena de autoridade. São 3 qualidades difíceis para o líder ter. O que é espiritual? É uma pessoa que crê e vela pela sua crença. Tem uma vida espiritual, sacrificial. Não mede sacrifício. Eu vi a Sônia hoje falando, né, como líder. Venham a me ajudar, porque às vezes eu tenho poucas pessoas. É sacrifício que a gente faz. Ela pode deixar a casa? Não. Tenho a mesma obrigação em casa como eu. Faz isso por sacrifício. O líder tem plena autoridade. Não pode ouvir e ficar calado. Ele tem
que dá o seu parecer. Esse líder deve ser chamado e qualificado por Deus. Eu coloquei aqui, não vou estar lendo. Olha como é que diz, 2 Coríntios 3, 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O líder tem que ser chamado por Deus. O líder tem que ser comissionado por Cristo. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo comissionando o líder. O líder tem que ser, eu coloquei aqui, enviado pelo Espírito Santo. Atos 13, 2 e 4 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Enviados pelo Espírito Santo. Então, essas qualidades eram qualidades inerentes do apóstolo Paulo. Ele foi chamado e qualificado por Deus, ele foi enviado pelo Espírito Santo e ele foi comissionado por Cristo. Muitos crentes frequentam a igreja e trabalham na igreja não por causa de Cristo, concordam comigo? Mas fazem isso por afeição ao pastor e ao líder predileto. E esses problemas foram combatidos pelo apóstolo Paulo. Quem tem 1 Coríntios 3, 4? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andeis segundo os homens. Olha, Paulo combateu, não andeis segundo os homens. Então ele combateu ao cristão que tem predileção por algum líder. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Este problema foi combatido por Paulo. Eles não tinham, os coríntios não tinham profundidade espiritual, não conheciam, por isso eles não obedeciam à palavra. Viviam em desarmonia uns com os outros, eles viviam divididos em partido. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né, divididos em partidos, mas Paulo disse: quem é Apolo? E quem é Paulo? Sua ênfase é que ele e seus companheiros eram apenas instrumentos de Deus para realizar a obra do Senhor. Logo, nenhum líder espiritual deve ser idolatrado. Vou repetir: nenhum líder espiritual deve ser idolatrado. E Paulo usa duas figuras. Estou voltando também outra lição lá atrás, parece que é a lição 5ª. Ele usou duas figuras de metáforas. Ele usou a figura do agricultor e ele usou a figura do arquiteto. Primeiro, a figura do agricultor está em 1 Coríntios 3, 6 a 8, que nós não vamos ler, que já estudamos. É um trabalho coletivo. Na primeira questão do agricultor, ele mostra que o trabalho é coletivo. O homem trabalha, mas o crescimento vem de Deus. O crescimento e o desenvolvimento da igreja é dado por Deus. Ele diz: eu plantei e Apolo regou. Então é um trabalho coletivo, mas só Deus pode dar o crescimento da igreja. Sobre o arquiteto está no versículo 10 e tem uma palavra, um advérbio neste versículo sobre o arquiteto. Quem é o arquiteto? É o responsável pela construção.
ele não constrói, mas ele lidera a construção. Qualquer problema que tiver na construção, quem é pedreiro, que entende, sabe. Quem vai responder é o arquiteto. Então, ele é o construtor. E no versículo 10 usa um adjetivo que fala sobre o arquiteto. Sobre o arquiteto ele diz, ele é o responsável pela obra. E o adjetivo prudente, portanto, ele tem que ser prudente. Viu no versículo, acompanhou? A palavra prudente está relacionando ao construtor. E voltando essa palavra para nós cristãos, esse adjetivo que qualifica o construtor ou o arquiteto, indica que todo cristão deve ser prudente, gloriar-se em Deus e não se vangloriar-se na competência dos seus líderes, porque o que Deus exige de cada um que o serve é a sua fidelidade. Não é a aparência, não é o grau de oratório, mas o que Deus exige do verdadeiro líder é que seja fiel aos seus princípios. Leia 1 Pedro 4:10. Quem tem? É a última leitura. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servir com o dom que Deus lhe deu. Se Ele me deu um dom, eu vou servir com o meu dom. Seja para dar aula, seja para pregar, seja para ser presidente, seja para liderar segundo o dom que Ele me deu. Não é segundo a maneira que eu vou falar. Então, se tem que o líder é escolhido por Deus e Ele exige dele fidelidade nos seus dons. Paulo, na primeira visita que ele fez à cidade de Corinto, quantos meses ele ficou lá? Eu fiz isso aí, eu que dei essa aula também. Quanto tempo ele ficou em Corinto? Lembra? Não lembra. Ele ficou 1 ano e meio, 18 meses, né? Ele ficou em Corinto 18 meses. Pode apagar isso aqui, gente? Eu nem pedi licença para vocês, né? Olha, ele ficou em Corinto 18 meses. Ou 1 ano e 6 meses. 18 meses. Foi o suficiente para ele plantar essa igreja aqui. Então a igreja foi plantada, plantou a igreja em 18 meses. Essa igreja foi plantada na primeira viagem. Ele saiu de Corinto e veio para Éfeso. E eu não vou colocar aqui porque eu esqueci de... Mas eu li que em Éfeso ele ficou 3 anos, entre Éfeso e Macedônia. Mas cuidando das igrejas, que eram muitas, e ali ele ficou escrevendo cartas, alertando, admoestando as igrejas. Ele veio para Éfeso. Lá em Éfeso, ele recebeu, lembra na primeira carta aos Coríntios, recebeu a visita da família de Cloé? Que os crentes lá em Corinto estavam assim, vivendo uma vida desregrada. E ele resolve advertir esses crentes que estavam em Corinto. Foi lá em Éfeso que ele, então, resolveu escrever a segunda carta aos Coríntios. Ele escreveu a primeira carta e corrigindo. E de lá ele escreveu a segunda carta aos Coríntios. Mas se nós voltarmos uma página atrás, no capítulo 2 Coríntios, diz que, uma página atrás, na lição 2, parece, que capítulo 2,
diz que Paulo estava muito triste com a igreja. E depois ele voltou para Éfeso, permaneceu aí e escreveu a segunda carta, e foi uma dolorosa carta. Está em 2 Coríntios 2:1. Uma dolorosa carta, com muita tristeza. Por que dolorosa? Porque, ao que parece, um grupo de arrogantes da igreja de Coríntios o ofendeu gravemente. Mas será que nós podemos ofender gravemente um pastor? Foi isso que eles fizeram. E na primeira carta, Paulo os repreendeu severamente. Quem recebe uma acusação grave, quem diz o que quer, ouve o que não quer. Só que, por isso, ele fez aquele retorno de repreensão severa, mas ficou triste. Por que ficou triste? Já aconteceu isso, da gente falar e ficar triste com o que fala? Porque não era não era essa a sua intenção. Ele não foi chamado para ofender. Ele foi chamado para ajudar. E ele ficou muito triste. Porque ele não esperava que eles fossem ter essa atitude. Então, no repente, ele respondeu assim. No capítulo 12, versículo 14, Paulo... ele gostava, nenhuma igreja era tão significante como a igreja de Corinto para ele. Então ele se arrependeu de ter dito as palavras que ele disse. Se vocês lerem atrás 1 Coríntios, 2 Coríntios, vocês vão ver como ele sofreu. E em 2 Coríntios 12, 14, que foi na lição de domingo passado, ele faz questão de anunciar a terceira viagem, a terceira visita. E ele diz, se necessário, porque na segunda ele foi e repreendeu, mesmo com tristeza, ele foi e repreendeu, e acalmou os ânimos e deixou lá. Mas recebeu outras notícias de 3 homens, que vocês viram não sei se eu não assisti a aula do pastor Abel, mas ele deve ter dito que eles já estavam melhorando, mas ainda não tinham melhorado o tanto necessário como era importante para o pastor e para o Senhor. Então, no capítulo 12, versículo 21, ele anuncia a terceira visita, e dessa vez ele faz questão de enfocar sua importância. Na segunda ele corrigiu os crentes arrogantes. Agora ele diz que vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? A igreja continua errada. O que é que ele vai fazer dessa vez? Ele vai colocar um tribunal. Eu vou montar com vocês, no capítulo 13, ele diz, se for... 12, desculpa, versículo. Se possível, eu vou instalar um tribunal e administrar disciplina. Olha, ele está bravo, hein? Versículo 1 a 5, né? Paulo comenta no versículo 21 que ele chorou por aqueles que pecaram e que ainda continuam pecando. Mas ele não está interessado em montar esse tribunal. Ele fez uma ameaça, uma advertência. Se vocês não obedecerem, eu vou aí e monto um tribunal para a disciplina. Está nos versículos de 1 a 5, e ele não quer um confronto, mas o desejo dele é que todos se arrependam e sigam a Cristo para sustento e fortalecimento da igreja. No seu coração, ele não vai montar esse tribunal, mas ele advertiu
para que eles entendessem que se não obedecessem, ele ia, diante de 2 ou 3 testemunhas, montar esse tribunal e discipliná-los. Nós já estamos acostumados com disciplina na igreja, né? E caso contrário, diz ele no versículo 5, caso contrário, eu não os pouparei. Quer dizer, se vocês não se arrependerem, eu não os pouparei. Os coríntios questionavam sua autoridade. E o apóstolo Paulo responde no versículo 4 e 5, ele responde que eles deviam fazer um autoexame e reconhecer o poder de Cristo em suas vidas. Se vocês forem aprovados, essa expressão está no versículo 6, se vocês forem aprovados, nós não seremos reprovados. Entendeu essa expressão? Se nós formos bons crentes, os pastores que passaram por esta igreja não serão reprovados, porque nós somos aprovados por Deus. Então, nós somos feituras de um trabalho de pessoas colocadas pelo Senhor. E foi isso que Paulo falou no versículo 6. Estamos terminando. O versículo 7 a 13, o apóstolo Paulo encerra essa carta. E ele faz em forma de exortação e em forma de oração. Ele exorta para que eles testem sua fé. Se forem aprovados, não passarão por disciplina e nem montarei um tribunal, se forem aprovados. E aprovados na fé. Sua oração é para que haja restauração e amadurecimento na igreja. Isso me lembra, eu vi a mesa aqui da comunhão, isso me lembra um requisito da igreja presbiteriana reformada. Se forem aprovados, eu não montarei um tribunal e nem disciplinarei. A igreja reformada diz: examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do vinho. Isso diante da mesa da comunhão. Nós não necessitamos de disciplina. Se nós examinarmos a nós mesmos, sabemos que estamos errados, nos corrigirmos e voltarmos para Deus, podemos participar da mesa da comunhão. Era isso que ele estava falando, em outras palavras. O Senhor me escolheu, versículo 10, ele diz, né? Nessa carta, Paulo prepara os coríntios para que na sua chegada ele não tenha que agir severamente com os faltosos. E no versículo 10, ele diz: o Senhor me escolheu para a sua edificação e não para a sua destruição. Bonito, né, pastor? O Senhor escolhe homens para a edificação da igreja e não para a destruição da igreja. Por isso, cada pastor, cada líder que ouve alguma coisa dos seus liderados sente tristeza. Porque a gente não está, as pessoas não estão liderando para destruição, e sim para a edificação da igreja. Sua visita é com o propósito de abençoá-los espiritualmente. E ele não está interessado no dinheiro deles, como eram os falsos, isso no versículo 10, como eram os falsos mestres, como são os falsos líderes. Lideram interessados no dinheiro dos liderandos. Ontem eu vi uma expressão que um pastor, igreja presbiteriana, não estou falando só vocês, nós todos somos presbiterianos. Houve um conflito dentro de uma igreja e o pastor abandonou a igreja e a igreja ficou sem pastor, colocou outro. E ele disse assim: eu saí da igreja, mas levei todos os ricos comigo. E aí está
está fazendo culto cada dia na casa de um dos ricos que ele levou com ele. São pastores que estão atrás do dinheiro daquelas pessoas que estão mercenários. Então eu disse, meu Deus do céu, eu pensei que não existia mais isso. E o apóstolo Paulo disse, eu não estou atrás do dinheiro de vocês. Está no versículo 10, leram? Como fazem os falsos mestres. Irmãos, e o rolo está terminando. Quer dizer, o rolo onde o apóstolo Paulo escreveu a sua carta já está terminando, já está preenchido. E os comentários do versículo 10 e 11 são comentários breves e diretos. Nesses dois versículos, ele exorta e ele consola, dando ideia de consolo na tribulação. Né? Consolo na tribulação o tema principal da nossa revista. E no último capítulo, nos últimos versículos, ele exorta os seus liderados e, ao mesmo tempo, consola. Como diz o tema da revista e as lições que nós estudamos, a vida cristã é árdua. E as provações são constantes. Por isso, meus irmãos, nós precisamos uns dos outros. Quando eu disse, eu estou feliz por estarmos na família da fé, é porque todos nós precisamos uns dos outros. Nenhum de nós tem a ousadia de falar, eu sou melhor ou eu sou pior. Nós somos iguais diante de Cristo e nós precisamos uns dos outros. Lutemos pela restauração dos mais fracos. Lutemos pela unidade da igreja. Lutemos para que haja paz entre nós e que nós sejamos a igreja que Deus colocou aqui na Vila Formosa, uma igreja pacífica, uma igreja liderada por homens escolhidos por Deus. E a segunda carta aos Coríntios termina com a bênção apostólica. O versículo 13, também conhecida como bênção trinitariana. Por que trinitariana? Ela leva 3 palavras: graça, amor e comunhão. A graça de Cristo, que levou Cristo a se encarnar por nós. O amor de Deus, o nosso Pai, que permitiu que Cristo morresse na cruz em nosso lugar, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, que nos levou e nos leva a aceitar Cristo no nosso coração, para a honra e glória do seu nome. E assim ele termina a segunda carta aos Coríntios. Eu fiquei assim entusiasmada. Trinitariana, porque envolve a Trindade Santa. Vamos ficar de pé. Pode, pastor. Vamos ficar de pé, o senhor fala. Eu resumi a nossa lição desse mês, eu gosto somente a final aqui, nossa lição, a da senhora Alinha, nessa expressão que Paulo diz: eu de boa vontade me gastarei, ainda me deixarei gastar, em prol da vossa alma. Se mais vos amo, e serei menos amado que vós. Ele não estava preocupado que a igreja o amasse, mas que ele amava a igreja. E que ele amava a igreja e estava preocupado com ela. Fechou com chave de ouro. Amém, pastor. Eu disse, eu fiquei preocupada, porque eu gosto de ouvir a última aula para eu poder dar a minha aula, mas aí era uma recapitulação e eu fiquei tranquila em trazer essa aula importada para vocês. Não foi em inglês, mas foi a aula feita lá. Vamos orar? Pai, nos leva em paz para os nossos lares. Nos mantenha, Senhor, como uma família realmente cristã. Que nós possamos, ó Pai, estar ajudando uns aos outros. Que nós possamos levar paz para a nossa igreja,
para a tua igreja aqui em Vila Formosa. Que nós possamos obedecer a tua palavra, Senhor. E que nós sejamos, assim, crentes especificamente escolhidos por ti, Senhor. Senhor, dá-nos a tua paz, a tua bênção, nos leva para os nossos lares e nos traga de volta, Senhor, pensando na mesa da comunhão, e que nós possamos estar convictos de que nós mesmos devemos fazer o exame retrospectivo de nós mesmos e tomarmos parte na tua mesa, parte na tua igreja, parte no teu reino. Dá-nos, mais uma vez te pedimos, a tua orientação, em nome do Senhor Jesus. Amém.